Essa gravação nunca deveria ter sido ouvida até o fim. Ela não explica nada. Ela apenas registra o que acontece quando a morte deixa de ser um conceito e passa a ser uma presença. Durante anos, a morte foi tratada como um evento final, um instante, um ponto de encerramento. Mas registros médicos, relatos históricos e experiências documentadas indicam algo muito mais perturbador. Em muitos casos, a morte não chega de repente. Ela se aproxima, devagar, em silêncio. E quando isso acontece, algo muda. Você já teve a sensação de que o ambiente ficou estranho sem motivo algum? Como se o ar estivesse mais pesado. Como se o silêncio estivesse atento. O que aconteceu aqui começou assim. 3 pessoas diferentes, em lugares diferentes, sem qualquer ligação aparente, relataram exatamente a mesma coisa poucos dias antes de morrerem. Nenhuma estava doente. Nenhuma esperava o fim. Todas disseram sentir que algo estava presente, não como uma ameaça imediata, mas como alguém que observa. O mais inquietante é que elas não diziam, tenho medo de morrer. Elas diziam, ela está aqui. Você acredita que reconheceria a morte se ela estivesse perto de você agora? Em hospitais ao redor do mundo, médicos relatam fenômenos difíceis de explicar. Pacientes que, horas antes de morrerem subitamente, mudam completamente o comportamento. Alguns ficam calmos demais. Outros entram em pânico absoluto, sem dor física aparente. Muitos afirmam ver alguém parado no canto do quarto, sempre quieto, sempre esperando. E quase ninguém fala sobre isso depois. Culturas antigas nunca trataram a morte como um simples fim. Para elas, a morte era um processo, um estado de transição. Algo que começava antes do corpo falhar, antes da respiração parar, antes da consciência desaparecer. Alguns textos antigos descrevem a morte como algo que chega antes de ser vista. Ela não corre, ela não se anuncia, ela apenas permanece. Você já acordou no meio da noite com a sensação de que havia alguém ali, mas não conseguiu explicar quem. Relatos de experiências de quase morte trazem um padrão assustador. Muitas pessoas descrevem a mesma sensação, a de estar sendo acompanhadas, não puxadas, não forçadas, apenas conduzidas, como se algo tivesse paciência infinita. O detalhe mais perturbador é que essa presença nunca precisa tocar. O simples reconhecimento parece ser suficiente. No momento em que a pessoa percebe, algo dentro dela muda. O medo não é de dor, é de compreensão. Em arquivos médicos pouco divulgados, existem registros de pacientes que entraram em colapso emocional segundos antes da morte. Eles não gritavam por ajuda, gritavam frases como: agora eu sei, eu vi, chegou. Nenhum exame explicava o pânico. Ao longo da história, muitas pessoas afirmaram sentir um aviso. Um dia estranho demais. Um silêncio fora do normal. Um sentimento de despedida sem razão aparente. Algumas mudaram hábitos. Outras se afastaram de todos, como se soubessem que algo estava se encerrando. Você já viveu um dia que parecia final demais? O mais assustador é que a morte raramente aparece como algo violento nesses relatos. Ela surge como normalidade absoluta, como se sempre tivesse feito parte do ambiente, como se sempre estivesse ali, apenas esperando o momento certo de ser notada. Gravações feitas em locais onde pessoas morreram de forma repentina mostram algo estranho. Mudanças no som ambiente, pausas longas demais, respirações que não acompanham o ritmo do corpo. Como se outro ritmo estivesse presente, outro tempo. E quando tudo termina, algo parece ficar. Relógios que param, ambientes que nunca mais se sentem vazios, casas onde o silêncio incomoda, lugares onde ninguém consegue permanecer por muito tempo sem sentir desconforto. Você acredita que a morte vai embora depois que cumpre seu papel? Porque existe uma teoria inquietante, raramente discutida. A de que a morte não acompanha apenas quem morre. Ela observa, aprende, se familiariza com lugares, com rotinas, com pessoas próximas. Talvez seja por isso que alguns lugares carregam um peso difícil de explicar. Talvez seja por isso que certas presenças parecem familiares demais. Em relatos finais deixados por pessoas pouco antes de morrer, muitas afirmam a mesma coisa, que aquela não foi a primeira visita.
que a morte já havia passado antes, observando, esperando ser reconhecida. E o pior não é pensar que todos vamos morrer. O pior é considerar que a morte pode não chegar de repente. Ela pode já estar próxima, em silêncio, agora, e talvez isso ainda esteja acontecendo.